Olá pessoal, eu me chamo Gleuciane Melhome e hoje nós iremos falar um pouco sobre as funções recursivas. Onde nós iremos aprender o conceito de funções recursivas, iremos falar também sobre as funções, sobre as características. Vamos ver também a definição de função recursiva e eu darei um exemplo que será um cálculo de fatorial. Falaremos também da estrutura e no final tem uma atividade prática que eu irei passar para vocês irem treinando para ficar mais fácil entender e aprender o que são as funções recursivas. Vamos lá, o primeiro passo é o conceito de funções recursivas. O conceito de recursão. Recursão é um conceito onde uma função se chama a si mesma diretamente ou indiretamente para resolver um problema menor, ou seja, do tipo mesmo. Ou seja, recursão é uma técnica de programação, onde uma função chama a si mesma para resolver um problema. Em uma função recursiva, o problema é dividido em subproblemas menores e mais simples, até que uma condição base seja atingida, evitando chamadas infinitas. Agora vamos falar um pouco das características da recursão. Com base, caso base. Primeiro, caso base. Condição que encerra as chamadas recursivas. Segunda, chamada recursiva. Parte da função onde a própria função é chamada com um subproblema menor. Agora vamos falar um pouco, pessoal, da definição de uma função recursiva. Para definir uma função recursiva, em Python, precisamos identificar o caso base e implementar a chamada recursiva. Como vocês estão vendo aí, um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo bem prático aqui do cálculo fatorial. O fatorial de um número n, representado como n, é o produto de todos os números inteiros de 1 até n. Até a fórmula. Agora vamos falar um pouco da estrutura. No cálculo fatorial, o código retorna todos os números entre n, que no caso é o 5, até o 1. E no final multiplica todos eles, tendo então a saída do código, que nesse caso é 120. Agora vamos falar um pouco da explicação do que seria um cálculo fatorial. Caso base. A função verifica se o número é 0 ou 1. Nesses casos, o fatorial 1 é 1 por definição. Segunda, chamada recursiva. Para qualquer número n maior que 1, a função chama a si mesma como n menos 1 e multiplica n pelo resultado da chamada recursiva.
Funcionamento da recursão. Quando chamamos fatorial 5, a função se expande em chamadas menores. Fatorial 5 igual a 5. Portanto, fatorial 2 igual a 2 vezes 1 igual a 2. Fatorial 3, 3 vezes 2 igual a 6. E assim por diante, até fatorial 5 igual a 5 vezes 24, que é igual a 120. Assim, a recursão resolve o problema dividindo-se em partes menores e resolvendo cada parte até alcançar o caso base. Então, agora a gente vai colocar a atividade prática. Agora você vai praticar escrevendo uma função recursiva para calcular a soma dos primeiros n números naturais. Primeiro desafio. Escreva uma função recursiva, soma números n, que retorne a soma dos primeiros n números naturais. Dica, vou dar uma dica. Caso base. Quando n for 0, a soma deve ser 0. Chamada recursiva. Soma números n igual n mais soma número n menos 1. É só para praticar, viu, pessoal? Aí aqui tem a resposta da atividade, para vocês entenderem melhor. A função chama a si mesma, com os valores decrementados de n, até que n seja 0. Nesse ponto, começa a retornar os valores de volta através das chamadas recursivas. E é isso aí, pessoal. Aí aqui eu coloquei um vídeo onde explica melhor o que são as funções recursivas e vocês vão entender melhor como fazer um cálculo fatorial em Python. E assim sucessivamente. Aí vocês assistem, que é para vocês entenderem melhor. Porque às vezes a gente só explicando fica meio vazio. Você vê o vídeo que é mais explicado, mais detalhado, aí vocês irão entender melhor. Obrigada pela atenção.